José, boa tarde. Obrigado por estar aqui comigo hoje e por ter aceito este convite para estarmos aqui a partilhar um pouco daquilo que é a sua experiência e a sua visão e dar-lhe desde já os parabéns mais uma vez pela conquista do passado dia 7, juntamente com a Patrícia. Muito obrigado. O prazer é meu de colaborar e mostrar um bocadinho mais do nosso trabalho e da nossa maneira de estar no treino e na vida. Eu iria começar precisamente por aí, por lhe perguntar como é que é isto de estar entre os melhores e de fazer parte dos melhores. Eu acho que não é nada de especial. Nós, quando trabalhamos, não pensamos nisso. Trabalhamos só com o objetivo de fazer o melhor possível, dar o melhor de nós, cada dia ser melhor que o anterior, e perceber e tentar acumular trabalho para que essa progressão um dia possa ter como consequência estar entre os melhores e ser o melhor, mas nunca é o objetivo sermos os melhores ou estarmos dentro dos melhores. O objetivo é sempre ultrapassarmos a nós próprios, vencer os nossos limites, levar a Patrícia cada vez mais longe, eu aprender cada vez mais e estar dentro dos melhores é uma consequência. Que no desporto pode durar um ano, uma semana, um dia e rapidamente podemos estar dentro dos piores outra vez. Quando ela não saltar ou quando ela terminar a carreira, eu passarei rapidamente de bestial a besta portanto, temos que estar preparados para isso, é a vida do desporto. E como é que, pegando precisamente nisso e com essa durabilidade tão fugaz, digamos assim, desse sucesso, como é que se gera as expectativas que depois vão sendo criadas à volta desta qualidade, deste desempenho, deste alto desempenho? Um ponto fulcral da carreira de um atleta, seja ele jovem ou de alta competição, é a gestão das expectativas. Se as expectativas forem muito baixas, provavelmente estamos a ser pouco ambiciosos. Se forem demasiado altas, podemos cair de muito alto e ter um desgosto que pode ser irrecuperável. Portanto, nós não falamos em expectativas, falamos em trabalho. Todos os dias trabalhamos o melhor de nós, damos o melhor de nós, tentamos vencer os nossos limites, levá-los cada vez mais além e sabemos que se fizermos isso muitas vezes e durante muito tempo, vamos fazer coisas bonitas, vamos conseguir fazer coisas boas e vamos estar entre os melhores, mas não criamos expectativas. Ao fim de algum tempo de bons resultados, sabemos qual é o nosso valor, mas também sabemos que de um momento para o outro pode acontecer qualquer coisa que pode nos fazer ver goradas todas essas expectativas. Por isso focamos no trabalho e não nos resultados. O José tinha falado e reforçou agora num grande sentido de momento e do momento que um atleta atravessa, do momento em que conseguimos fazer um determinado trabalho e este desafio diário de nos superarmos a nós próprios tem também esse pressuposto, portanto de nós termos aqui um grande sentido de momento e percebermos quando é que é o momento em que conseguimos ultrapassar aquilo que já fizemos. No caso do seu papel como treinador, tem sido difícil gerir isto com alguns atletas, não só a Patrícia, mas perceber que alguns atletas às vezes já não conseguem ultrapassar marcas ou metas que atingiam, ter de fazer um retrocesso ou ter de baixar a fasquia, por assim dizer. Sim, é muito difícil encontrar uma atleta como a Patrícia que conheça perfeitamente o seu corpo, que saiba que os limites são possíveis de chegar a níveis que nem nós conhecemos e que não tem limites para a sua missão, para a sua vontade de trabalhar. A maior parte dos atletas
quer ter êxitos, mas não quer ter muito trabalho com isso, ou não se quer desinstalar das suas zonas de conforto, não quer fazer coisas onde não é bom, não quer melhorar os seus pontos fracos, não quer formatar a sua vida de forma a ser atleta 24 horas por dia, e muitas vezes esses são os principais obstáculos. É relativamente fácil encontrar talentos físicos, mas a partir de uma certa altura todos os atletas treinam muito e bem, e é preciso formatar toda a vida à volta das 3 horas de treino diários, ou 4, ou sejam elas quais forem, para que o atleta possa ser atleta 24 horas por dia. E para isso é preciso o atleta conhecer-se, querer desinstalar-se e poder dormir a horas, alimentar-se como deve ser, descansar, fazer toda a recuperação. Se calhar, em vez de fazer o curso superior em 3 anos, se calhar tem que fazê-lo em 9 ou em 10 para poder treinar como deve ser. E nem todas as pessoas querem fazer isto, muitas delas inconscientemente, ou seja, elas querem muito, mas quando se pede estes passos, arranjam desculpas, arranjam formas de dar a volta para não tomarem estas decisões importantes que é preciso tomar às vezes para chegar ao alto rendimento. E essa parte da mentalidade, alguns atletas têm-na à partida, outros provavelmente poderão ganhá-la, outros não a chegam a ganhar. Da parte do treinador, como é que gera a sua influência, ou como é que acha que a sua influência pode trazer alguma coisa de evolução a esse nível? Sim, o treinador, neste caso, é fundamental. Como dizes bem, há atletas que trazem já esta mentalidade, não é preciso fazer grande coisa. É o caso da Patrícia, que é uma atleta formatada para o alto rendimento. Faz tudo o que for preciso para poder ter mais rendimento. Mas depois há atletas que são treináveis, ou seja, não têm essa mentalidade, mas com o tempo, com o exemplo, estarem integrados num grupo onde há atletas que já fazem isso, conseguem moldar-se e conseguem ir construindo a sua vida em redor do treino para ser bons atletas. E há outros que, por muito que o treinador fale, explique, exemplifique, não fazem isso, gostam do atletismo, de ir ali 2 ou 3 horas por dia, conviver um pouco, esforçar-se, porque eles nos esportes individuais os atletas esforçam-se todos, não, é raro o atleta que não se esforça, mas depois saem dali, são outra pessoa, gostam de conviver, ter a sua vida e não permitem que o atletismo invada essa vida. O treinador tem um papel muito importante em conduzir essas pessoas no sentido de poderem formatar a vida para o alto rendimento. Em alguns casos tem sucesso, em outros casos não. A maior parte, se calhar, tem um sucesso parcial, conseguimos que os atletas vão ao nutricionista ou vão ao psicólogo, mas o que acontece é que se o resultado desses sacrifícios não for mais ou menos rápido, eles desistem e não continuam com esse rigor durante muito tempo. E isto, o desporto, todos sabemos que isto é uma coisa que é preciso muita persistência, muita resiliência, muita paciência, e às vezes não se consegue, com os sacrifícios as coisas não vêm diretamente, não vêm, se calhar vêm só passado uns anos, né? E nem toda a gente está disposta a passar por isso. De maneira que o treinador é também um gestor de personalidades. E eu próprio tenho aprendido muito, já fui muito mais radical, agora sou muito mais compreensivo, muito mais tolerante, porque às vezes os caminhos que nos parecem ser óbvios para atingir um determinado resultado não são, e às vezes com muitas curvas e contracurvas conseguimos chegar ao mesmo sítio que para nós adultos é muito mais fácil se fosse a direito. E um dos obstáculos é que normalmente os talentos são pessoas jovens, com pouca maturidade, e são pessoas com pouca experiência de vida porque se dedicam ao treino muito tempo, não têm muito tempo para viver a vida. Então muitas vezes têm dificuldade em tomar decisões, não têm muita experiência de vida nas relações com os amigos, amorosas, com os pais, com a faculdade, com a escola, e então tomam muitas vezes decisões precipitadas devido à sua falta de maturidade e à falta de experiência. E o treinador é muito importante nesta ajuda,
neste conduzir sem se meter na vida das pessoas, mas é muito difícil. Às vezes temos um talento claro, mas temos uma pessoa que não é influenciável o suficiente para a gente a levar no caminho que achamos que ela deve ir. O José disse aqui uma coisa que achei muito curiosa e que me suscitou aqui a atenção, que foi a questão do exemplo, do treinador funcionar quase como um exemplo. Mas, dadas estas diferenças e o facto de um treinador ser alguém mais velho, com mais experiência de vida, como disse precisamente, como é que o treinador pode ser um exemplo? O José até referiu numa ocasião que, sem ser exemplo, não conseguia ensinar ninguém. Como é que se gera estas diferenças todas? E às vezes para esses atletas que são menos influenciáveis ou que são mais resistentes à influência que o treinador pode exercer, como é que se gerem estas diferenças, dado precisamente que o treinador é mais experiente, tem outra visão da vida, já tem outra experiência, e se calhar às vezes na cabeça do jovem não faz sentido, ou pode não fazer sentido aquilo que o treinador faz, ou a forma como é, ou aquilo até que diz. Tem que se gerir com muita paciência. Uma coisa que é muito importante é que se o treinador é um ex-atleta de sucesso, tem muito menos trabalho para convencer o atleta, seja do que for, do que uma pessoa que tenha, por exemplo, a faculdade, como eu tenho só, não fui atleta, mas não fui um atleta de bom nível. Quando se é, por exemplo, um ex-atleta olímpico, os atletas vêm logo com uma admiração tão grande, que sabem que ele já sabe o caminho, que conseguiu, portanto é muito mais fácil, às vezes sem o treinador dizer nada, consegue que as coisas vão no caminho certo. Mas no caso dos treinadores que não foram atletas, a coisa fica mais difícil, tem que ser muito bom observador, tem que ser muito paciente, muito maduro e pouco radical. Muitos de nós treinadores vimos onde é que o atleta pode chegar, mas muitas vezes o próprio atleta não está a ver até onde é que pode chegar. Quem está a viver o momento, não está a pensar que se calhar daqui a 1 ano ou 2 posso estar na seleção, ou daqui a 3 ou 4 posso estar no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo. Não, eles estão ali a treinar, querem fazer aquilo, e o resto, portanto, os jovens vivem mais o momento. Mesmo que sonhem alto, não passa de um sonho, e o treinador que já fez vários atletas sabe exatamente em que fase do sonho é que ele está e se pode atingi-lo ou não. Então a coisa fica bastante concreta para os treinadores e bastante difusa para os atletas, que muitas vezes têm grandes dificuldades em acreditar que o treinador sabe o caminho e que é por aquele caminho, que se calhar não é fácil, mas tem que ser por aquele caminho. Estas questões eu acho que são muito importantes e esta parte que diz de ser maleável ou de ser flexível é também uma coisa que eu gostaria de destacar e já referiu por 2 vezes que tem aprendido muito com a Patrícia e com os seus atletas. Se tivesse de dizer 2 aspectos que mais aprendeu com os seus atletas ao longo destes já alguns anos de carreira, quais é que seriam? Olha, eu por formação, porque fui atleta e como tinha pouco talento, tinha que trabalhar muito, tinha que ser muito organizado, muito dedicado. No início da minha carreira achava que nos talentos havia um protótipo de pessoa organizada, que nunca chegava atrasada, que era exímio no sofrimento, que bastava o treinador dizer, olha, deves fazer isto, que ele fazia, que seguia cegamente os conselhos do treinador, e ao longo da carreira fui aprendendo que não é nada assim. Há pessoas que atingem o topo e são completamente o contrário disto que eu disse. Não quer dizer que seja o certo, mas são completamente desorganizadas em todas as coisas, só que têm tanto talento que lhes permite atingir o topo. E há outras que têm muito pouco talento, mas que são tudo isto que eu disse, mesmo assim conseguem lá chegar. 2 exemplos, por exemplo, eu com a Patrícia, eu embirrava seriamente, e embirro ainda hoje com quem chega atrasado. Eu gosto de chegar a horas, e quando tens que gerir um grupo, e por exemplo o treino é às 10 da manhã, se há pessoas a chegar às 10h15 ou às 10h30, a tendência do grupo é esperar mais um bocadinho,
para ver se fazemos tudo junto, porque senão o treinador está a dar 2 treinos. O treino começou às 10 e o treino começou às 10, porque não quer que ninguém perca o aquecimento, porque tem medo que se aleije, quer fazer o treino todo. Então quem espera acaba por dizer aos que chegam atrasados que estão à vontade, não há problema, que os outros esperam, né? Portanto, eu passava-me com isto e cheguei a ter graves problemas a mandar atletas embora porque não conseguiam resolver isto. O que aprendi com o tempo com a Patrícia foi, ela é uma pessoa que nunca consegue chegar a horas, mas percebeu que eu me chatei com isso, então ela nunca chega a horas. Chega sempre 5 minutos depois da hora. E eu percebo que isso não me passa disso, e então também não me chatei. Então temos ali um compromisso, ela faz um esforço grande para chegar às 10h05 e eu até às 10h05 não me chatei e as coisas não têm passado daí. Com outros atletas, eu já mandei atletas embora e os atletas não mudaram, arranjaram, foi um treinador que não se preocupa tanto com as horas quanto eu, e continuaram, e foram grandes atletas na mão de outros colegas meus, né? E eu, a partir daí, pensei, bom, se calhar eu tenho que me esquecer um pouco do aquecimento dele, ele entra na fase do treino em que o treino está, mas o trabalho que eu tive durante vários anos, se houver alguém que vai lucrar com isso, vou ser eu, não vai ser alguém que o recebeu, passado poucos meses, colhe os frutos. E pronto, e outro exemplo foi uma atleta que eu tenho, que é a Lucinda, que quando chegou às minhas mãos vinha de outro treinador, uma atleta com algum talento, jovem, que tinha acabado de ir ao Mundial de Júniores e que quando veio para a minha mão, durante 3 anos não melhorou nem 1 centímetro a nenhuma disciplina. Nem no triplo salto, nem no comprimento, ela treina para as duas. Ela foi paciente, eu também fui. Tivemos muitas vezes à beira do colapso, ela chateada, de trombas, eu também, porque eu achava que estava a trabalhar bem, ela estava... E um dia tivemos uma conversa, ela mudou o chip, eu mudei o meu e as coisas começaram a acontecer, entendemos, o mesmo treinador, a mesma atleta, o mesmo treino, fez com que ela pudesse, com outra atitude, ela e eu com outra atitude mais tolerante, ela pudesse sentir-se mais à vontade, eu mais tranquilo, e as coisas começaram a acontecer. Nem sei se toda a gente estava disposta a aguentar 3 anos, né? Mas pronto, nós conseguimos, e isso foi uma grande lição. Esta questão da paciência, às vezes termos esta capacidade para ir ao encontro, mas também fazer com que as outras pessoas venham ao nosso encontro, às vezes é muito, muito importante nessa parte da liderança e até para encontrar aqui a forma como as coisas podem acabar por combinar da melhor maneira, a melhor combinação para o sucesso. Aqui o José referiu que há atletas que têm muito talento e que quase só por aí conseguem chegar lá, outros que nem tanto. Acredita que há um padrão ou há características importantes na mentalidade do atleta que o possam fazer atingir níveis mais altos mais facilmente, ou a mentalidade do atleta não tem essas características que sejam mesmo fundamentais desenvolver? Sim, eu acho que todos os campeões têm uma mentalidade própria, individual. Talvez não características comuns, mas uma mentalidade sai um bocadinho da caixa. Às vezes os treinadores têm que perceber que aquilo é suposto ser assim, não é? Às vezes eles têm excesso de autoconfiança, outras vezes têm personalidades assim um pouco radicais, assim um bocadinho fora do normal, mas parece-me que a característica mais importante é a pessoa acreditar em si própria. Um atleta que não é autoconfiante por natureza tem mais dificuldades. Não quer dizer que com o trabalho não possa conseguir e até mudar essa mentalidade, mas normalmente, como no meu desporto, se trata de tentar lutar contra nós próprios todos os dias. Um atleta que é autoconfiante, que acredita nas suas capacidades, sem acreditar demais, de maneira a não pôr em causa o trabalho que tem que fazer para melhorar, porque há uns que são tão autoconfiantes que acham que não precisam trabalhar muito. Acham que o talento resolve tudo.
tem que haver ali um equilíbrio entre vontade de trabalhar, gosto de superar e autoconfiança, saber que se é capaz. Às vezes até aqui um pouco de loucura, porque é nesse estado de loucura que se ultrapassa os limites. Então, nos esportes coletivos talvez isso não se veja tanto, mas nos esportes individuais vê-se perfeitamente. E esta parte da resiliência, da reação e de se conseguirem superar, apesar dessa autoconfiança que às vezes até pode ser um bocadinho mais elevada, a nível de treino, como é que costuma lidar com essa questão? Mesmo é no desenho dos exercícios que às vezes condiciona um bocadinho para o atleta até às vezes ter menos sucesso para vir outra vez com os pés assentes na terra, é uma vertente mais de liderança e de diálogo. Como é que costuma lidar com estas questões no treino? Na nossa modalidade as coisas são bastante concretas e bastante mensuráveis e então todos os exercícios pretendem preparar outro exercício um pouco mais complicado noutra fase. E então, se o atleta consegue facilmente superar aquilo que nós delineamos, nós montamos rapidamente ou delineamos rapidamente uma variante daquele exercício que possa realmente constituir um desafio. Se entretanto aí pelo caminho fica perdida alguma questão técnica ou alguma questão de segurança que pode pôr a sua segurança em causa, pronto, teremos que não ir tão depressa e perceber que primeiro tem que estar as questões de segurança, as questões técnicas e depois a evolução, isto vê-se muito na musculação, a malta muito confiante, do nada levanta pesos muito, muito alto, só que às vezes a mente está preparada para esse desafio, mas o corpo não está, então pode haver questões técnicas que podem pôr em causa a segurança da pessoa. Então temos que ir falando com os atletas, temos que ir percebendo, olha, eu sei que tu és capaz de mais, mas agora estamos nesta fase, em vez de fazeres 10 vezes, se calhar tens que fazer 15 para mecanizar e ver isso como um desafio, em vez de ver o desafio posto na quantidade de peso, ou na altura das barreiras, ou na distância que saltam, qualquer coisa. Às vezes temos que trabalhar com estas pessoas um bocadinho abaixo dos seus limites, porque às vezes eles vão por aí fora e se calhar naquela altura do trabalho não interessa que a intensidade seja demasiado alta ou que eles estejam a tentar superar já porque precisamos de muita quantidade de trabalho. Portanto, há uma série de coisas que são vistas à luz do momento em que estamos, da época, perto ou longe das competições. Tem muitas variantes que se tem que considerar. O José refere várias vezes e já referiu hoje que o êxito está na superação e em termos a capacidade de nos superarmos. Como é que o José enquadra isso no seu próprio trabalho como treinador, de se superar diariamente? Olha, isso foi uma coisa natural. Quando tu reconheces que te veio parar às mãos uma atleta com um nível incrível, que muito dificilmente me acontecerá outra vez, tu pensas que tens que estar ao nível e que as pessoas inteligentes, como é o caso da Patrícia, perceberiam rapidamente se eu não estivesse ao nível, e as pessoas dotadas ou destinadas ao sucesso arranjariam rapidamente uma pessoa para trabalhar que estivesse ao nível dela. Portanto, o que eu fiz foi tentar levar a Patrícia o mais longe possível, mas numa linha paralela eu fazer o mesmo comigo e estar sempre um passo à frente, procurando todas as informações, os contactos com atletas, outros treinadores, nova tecnologia que possa fazer com que o meu conhecimento sirva sempre para a Patrícia evoluir e não sirva para ela estagnar ou ser a melhor de Portugal, ou a melhor da rua dela, porque a gente quer é que ela evolua. Hoje salto numa determinada distância e que amanhã salte mais, e para isso ela tem que estar melhor preparada, e para ela estar melhor preparada eu tenho que saber mais.
E então tem sido esse o desafio. Temos aprendido e temos viajado em conjunto nesta descoberta dos limites, ela nos limites físicos e eu aqui nos limites do conhecimento. E qual é que é o próximo passo? Nós há pouco falámos sobre a questão do momento e o momento de nós percebermos quando é que conseguimos superar aquilo que já sabemos e aquilo que já conhecemos. Tem sido um desafio procurar sempre superar-se. Há alturas em que aposta mais na sua formação, outras alturas menos. Apesar desta formação contínua, mas períodos em que sente que realmente há um grande aporte de conhecimento, um grande upgrade, uma grande evolução a nível de conhecimento, ou é algo muito gradual e que vai sendo construído? Não, é um pouco das duas. Depende, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos, ela foi sexta classificada e nós quisemos estudar o que é que as 5 que ficaram melhores que ela tinham que ela não tinha. E chegamos rapidamente à conclusão que todas entravam na tábua de chamada a maior velocidade que ela. Portanto, o que lhe faltava era velocidade. Ela, para os padrões portugueses, era uma atleta bastante rápida, mas para os padrões internacionais, sendo a velocidade de entrada na tábua um critério de êxito para saltar longe, ela estava nitidamente em desvantagem em relação às adversárias, à parte de outras coisas que eu não posso mudar, que é, por exemplo, a altura dela. Ela tem uma rival que tem 1,90 m, mas eu não posso mudar isso, não é? Infelizmente. E então investimos estes 4 anos na melhoria da velocidade dela. Tentámos investigar mais, criar mudanças no treino da velocidade, no treino da musculação, criar formas que ela pudesse saltar mais rápido. E temos conseguido. Isso tem sido batalhas temporárias que nós vamos tratando, né? Eu às vezes ando obcecado por estes pequenos temas, né? Ando obcecado, estudo, contacto, informo, faço pesquisas na net, e isto é só um exemplo. Todos os anos pode haver 2 ou 3 coisas destas que têm a ver com a evolução ou com perceber melhor algumas questões. Por exemplo, agora ultimamente está muito em voga o VBT, Velocity Based Training, na musculação. Eu não sabia o que é que isso era, mas o conceito faz-me toda a lógica. Nós não pretendemos levantar muito peso, pretendemos levantar algum peso rápido, porque o nosso negócio é rapidez, e então rapidamente aprendi isso, implementámos no treino e parece que é mais uma chega, mais aquele porcentozinho a juntar a outras coisas que pode fazer com que ela ganhe uma competição por 1 centímetro ou que faça a diferença, por muito pequena que seja. Estou particularmente, diria interessado em perceber, porque há aqui esta parte de grande evolução da Patrícia e depois de grande evolução do José, no caso, muito par a par, cada um nas suas vertentes. Eu até gostava aqui de fazer uma espécie de um jogo consigo, entre aspas, que é o seguinte: no triplo salto nós temos a parte da corrida de balanço, a chamada, depois o hop, o step e o jump. Estes 5, corrijam se eu estiver errado. Temos aqui estas 5 componentes críticas. Para o seu trabalho, qual é que diria que são as 5 componentes críticas do seu trabalho como treinador da Patrícia, ou de atletismo, no caso, de saltos horizontais e no alto rendimento? Pode haver várias mais gerais, outras mais específicas. Por exemplo, o treino dos saltos, em termos concretos, o treinador tem que saber do treino de velocidade adequado aos saltos, tem que perceber treino de força adequado aos saltos e tem que perceber propriamente de treino de pliometria, de treino de saltos propriamente. Tem que perceber tem que dominar essas vertentes todas. Mas depois há um conjunto de características ou de critérios mais
mais gerais, como a vontade de aprender, nunca estar satisfeito com a informação que tem, poder ser humilde e ouvir todas as opiniões, por muito disparatadas que lhe possam parecer, aprende-se sempre qualquer coisa, põe-se sempre qualquer coisa em causa, tentar estar rodeado dos melhores. Às vezes já há treinadores que têm tendência a isolar-se, a treinar em pistas sozinhos. Eu acho isso o maior erro. Acho que devemos estar sempre rodeado dos melhores e é um privilégio muito grande poder trabalhar ali no centro de alto rendimento, porque às vezes eu quero arranjar uma solução para um problema e até sem falar com ninguém, olho para o lado e está um colega meu a fazer um exercício que eu nunca tinha pensado e que pode ajudar a resolver o problema que eu tenho. Portanto, o estar acompanhado, procurar o conhecimento, o saber o que é que se passa no mundo do mais recente, poder ter contactos internacionais para perceber quais são os melhores sítios para estagiar, as melhores pessoas com quem conversar, isso são componentes mais gerais que não têm a ver com o salto em si, mas que são muito importantes para o treinador poder estar sempre a par do que se está a passar. É interessante referir isso, mas vejo que não referiu aqui, por exemplo, na competição propriamente dita, no momento de competição. Eu gostava de lhe perguntar, é um momento tão exigente para o atleta, como é que é para o treinador estar a viver esses momentos e qual é que é a grande exigência, o grande desafio que se coloca na parte do treinador num dia de competição? Vamos supor no dia em que a atleta vai saltar. Eu não acho que seja assim um momento muito exigente a competição, por muito importante que ela seja. Nós, por brincadeira, costumamos dizer que as medalhas ganham-se nos treinos, nas competições só vamos lá buscá-las. Só vamos lá buscá-las porque nós trabalhamos tanto que... E depois, com a Patrícia, como ela consegue andar no circuito mundial, todas as adversárias, por muito melhores que elas sejam, que vamos encontrar nos Jogos Olímpicos, ela encontra 10 ou 12 vezes durante o ano em meetings internacionais. Portanto, o que eu procuro é dar-lhe armas no dia-a-dia para que a grande final seja só mais um dia e que ela possa, não precise ver aquilo como um dia especial, é só mais um dia onde ela tem que estar ao seu melhor nível, porque já esteve tantas outras vezes, porque por muito pequeno que seja o meeting, se tiverem lá as melhores do mundo, ela, se quiser fazer alguma coisa de jeito, tem que estar ao seu melhor nível. E depois, à final olímpica, ou ao final do Campeonato da Europa, ou ao final do Campeonato do Mundo, é só mais um dia. Aquelas raparigas competem com ela 5, 6, 10 vezes por ano, portanto, tem uma carga adicional em termos emotivos, é óbvio, não é? É o dia, mas já estamos habituados a viver muitos dias daqueles. Portanto, aquilo é só o dia onde a gente vai, passa a modéstia, né? E vai buscar a medalha, porque já ganhamos no treino, com todo o trabalho que tivemos. Essa responsabilidade ou essa carga adicional a nível emotivo traz ao treinador a necessidade, sente que tem uma necessidade de maior frieza nesses momentos para também acalmar esses níveis emocionais, ou é muito fácil essa gestão? Não, é muito difícil. É muito difícil porque o treinador aí tem a nobre missão de não estragar o que já fez. Porque às vezes com emoção, com feedback bem intencionado, mas mal dado, podemos criar stress no atleta ou mostrar ao atleta que não confiamos nele ou que ele não está a fazer as coisas bem. Portanto, nesse dia o treinador tem que reforçar positivamente, manter-se calmo. É claro que os atletas já conhecem, já sabem, olha, aquele está ali sentadinho, não se mexe, o feitio dele é andar para trás e para a frente, portanto ele está a fazer aquilo só para não me influenciar, os atletas já conhecem, né? Mas pronto, eu tento não ser, apesar de às vezes ter vontade, tento não ser exuberante, não fazer muitos gestos, não falar muito, reforçar positivamente a atleta, não lhe pedir muitas tarefas que exijam muita concentração. Ali ela tem que saltar o que está mecanizado, não tem que estar a pensar no detalhe A ou B, tem que saltar sem pensar. E
E pronto, é claro que isto também resulta com a Patrícia, porque já tem muita experiência e o processo já está muito afinado. Há outras fases da carreira onde temos que fazer exatamente o contrário disto, né? Já tive, por exemplo, a Patrícia sempre teve desde jovem, uma tendência para ter, para estar num estado assim, flow, tranquilo, não se, não ter grandes manifestações de energia antes de saltar, etc. E depois às vezes as coisas acabam por não acontecer. A gente sabe que o salto está lá nas pernas, mas eu achava que ela, por estar naquele momento tranquilo, pelo suplesse que tem a saltar, etc., não se transfigurava e não fazia o salto. Houve uma altura da carreira que eu tinha que ser desagradável para ela, tinha que dizer, olha, se não saltares hoje, a época vai ser para deitar fora. Isto é uma tristeza. Só para a picar, para ela ficar com raiva de mim e poder levar lá aquele estado, né? É claro que às vezes chateávamos por causa disto e no fim tinha que dizer, pá, desculpa lá, eu não acho nada disso, era só para te picar. Isto também só resultou até determinada altura, porque depois ela começou a perceber o que é que eu estava a fazer e a coisa não resultava. Mas também depende muito da altura da carreira do atleta, das características, de como ele aprende, depende de muita coisa. Essa gestão da competição é engraçada, é fascinante e esses detalhes em que se define um feedback, uma forma de reagir para estimular algo no atleta é muito, muito, muito interessante e o que referiu é engraçado a forma como às vezes tinha de ser desagradável para levar a outros níveis. Em que momentos é que sente que, por exemplo, o olhar para as adversárias, contrariamente àquilo que é a vossa filosofia de treino, de um foco muito interno, um foco muito naquilo que está sobre o controle, em que momentos é que olhar para as adversárias ou até utilizar as adversárias para estimular a atleta pode ser útil? Eu acho que nunca. Eu tenho tendência para isso, a avaliar a concorrência, a perceber o que é que elas têm feito, e às vezes poucas comento com a Patrícia. Mas ela rapidamente diz, professor, eu não quero saber quem está, eu só tenho que chegar lá e ser melhor do que eu. Se eu tiver ao meu mais alto nível, as coisas vão correr bem. É claro que isto pode ser um discurso que ela tem para mim, de autoproteção, provavelmente ela observa, vê, mas parece-me bastante saudável. Quem foca o seu êxito muito em fatores externos, não parece adequado. Pode-me parecer útil em algumas situações, nessas ultrapassar aqueles, ou conseguir chegar àqueles estados de grande exuberância, de grande raiva para obter um resultado que realmente não está nas pernas, mas que por questões motivacionais pode lá chegar, né? Mas a Patrícia normalmente não é assim, e acho que para isso tem contribuído o facto de eu procurar que ela esteja em todas as competições, sejam o mais difícil possível. A gente podia optar por meetings de nível médio, onde ela ganhava, brilhava, era a maior e andava aí nas bocas do mundo, até porque tem, para Portugal e para a imprensa portuguesa, tem um impacto muito mais positivo ganhar um meeting médio do que ser quinta num meeting do top. Podíamos ter esta estratégia, mas não, sempre optámos pelas coisas mais difíceis, porque queremos ser os melhores. E os melhores têm que estar perto dos melhores. E ela já sabe que já sabe quando vamos competir, as melhores estão lá, não quer saber quem está, quem não está, sabe que vai ser muito difícil e que o seu maior adversário é ela própria. Se ela saltar muito, vai ficar perto da parte de cima da tabela. Se ela saltar pouco, vai ficar para baixo. E é isso, a nossa forma de estar é essa. Eu achei interessante quando disse que para a imprensa, e nós assistimos agora a isso, no entanto é um campeonato da Europa e tem relevância, mas assistimos que neste tipo de esportes, que não é como o futebol, por exemplo, que é sempre noticiado, a vitória é muito significativa. Qual é que é a vantagem e a desvantagem deste mediatismo ou da falta de mediatismo que há nestes desportos? Qual é que é, no caso neste desporto, qual é que é a grande vantagem e a grande desvantagem? Olha, eu vantagem não vejo nenhuma. A única coisa que pode haver é a gente poder
durante muito tempo trabalhar descansados sem ninguém ligar nenhuma e não haver interferências. Mas acho que os atletas que ambicionam ser dos melhores do mundo têm que saber lidar com essas interferências e têm que saber proteger e saber pôr à parte. Portanto, eu não acho que haja alguma desvantagem, alguma vantagem clara. Agora, desvantagens há muitas. Não têm tanto impacto nos mídias, os atletas não têm tanto retorno financeiro porque não têm tantos patrocinadores, porque a cultura desportiva do povo é do futebol e não ligam muito ao resto. Logo, os dirigentes dos clubes também são assim, e um futebolista medíocre ganha 5 vezes mais do que um atleta que pode ser o melhor do mundo. E outra desvantagem muito grande é que quando chega a altura por exemplo, dos Jogos Olímpicos, os mídias que tiveram 4 anos sem nos ligar nenhuma olham muito para nós e muitos atletas não sabem lidar bem com isso. Felizmente hoje temos já alguém que nos prepara no Comitê Olímpico, nas federações, preparam os atletas, os treinadores para saberem o que dizer, como dizer, para que não haja mal-entendidos, como tem havido já noutras circunstâncias, fruto da falta de experiência dos atletas e dos treinadores para falarem para a comunicação social. Parece-me umas coisas mais, assim, pelo menos à primeira vista, são as desvantagens que eu consigo enumerar. E já são bastantes e significativas, ou pelo menos com impacto. José, para terminar, apenas aqui 2 curiosidades. A primeira prende-se com a Patrícia, muitas vezes, antes do salto, baixa a cabeça, tem aquele ritual de estar ali alguns breves segundos com a cabeça baixa, olhar para a pista. Há algum ritual do treinador antes da competição? O José tem algum ritual antes da competição ou antes de ver a Patrícia partir para o salto? Eu não sei se esse baixar da cabeça é um ritual da Patrícia. Nunca tinha reparado. Reparo que ela baixa a cabeça, há ali um ligeiro momento de concentração, não sei se será uma simples concentração ou um simples ritual. Eu não tenho grandes rituais. Sim, nunca disse isto a ninguém, vou dizer a ti. Nas provas importantes, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, antes de sair do quarto hotel, rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria e peço para Deus me ajudar a escolher as palavras certas quando falo com a Patrícia. Ok, e é um ritual importante. A segunda curiosidade era o que é que falta atingir neste ponto, o que é que falta atingir? Em termos de rendimento da Patrícia? E sim, podemos dizer da Patrícia e o seu também. Olha, eu com o meu não estou preocupado. A única coisa que eu quero é que a Patrícia salte mais. Todos os centímetros que pudermos acrescentar ao recorde pessoal dela é o meu sonho. Nós temos um objetivo de carreira, que é fazer 15 metros. Não sei se algum dia vamos conseguir, mas que vamos tentar com todas as forças, vamos. E a curto prazo para este ano é fazer melhor que o 6º lugar do Rio, este ano em Tóquio, e todas as provas em que ela salta, fazer melhor que os 14,65, que é o recorde pessoal dela ao ar livre, portanto e quando for batido há de ser outro mais acima, portanto a gente não tem uma marca, mas tem sempre o objetivo de nos superarmos. Os atletas de alta competição querem sempre mais, mas também devem reconhecer o percurso que fizeram e que às vezes o mais é muito, às vezes o mais é muito. E pronto, temos que lutar, trabalhar e esperar que o dia aconteça como aconteceu agora, não é? Eu costumo dizer por brincadeira que esta vida é de derrota em derrota até à vitória final e é verdade, porque a maior parte dos momentos não são bons, porque nós ficamos aquém do que achamos que merecemos ou que trabalhamos, mas depois no dia, quando a gente espera ou menos espera, ou os astros se alinham, as coisas correm bem e é uma grande alegria e só por isso vale a pena. José, muito mais haveria para dizer, para falar, mas quero agradecer mais uma vez
o ter estado aqui a partilhar esta vivência de alto desempenho que é a sua e que é o seu dia-a-dia, sendo ele a treinar ou não, é já uma questão de mentalidade, de forma de estar, e agradecer-lhe por isso e desejar a maior das sortes para o futuro a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Desejar que tudo corra bem, que a alegria da Patrícia e a sua são também nossas de Portugal, portanto, a maior das sortes. Muito obrigado por esta iniciativa e espero que na tua vida profissional tenhas tanto sucesso e tanta qualidade quanto estás a ter nesta tua iniciativa, e que no futebol possas levar alguns ensinamentos do atletismo, porque tenho a certeza que, quer de uma parte, quer de outra, tem muito a ensinar um ao outro. É verdade. Ensinamentos mútuos. Obrigadíssimo mais uma vez, um abraço e a maior das sortes. Obrigado, Gonçalo. Grande abraço. Força.